Bom dia a todos. Como é que estão? Tudo bem? Sexta-feira, trancado em casa, agora de verdade, né? Agora por obrigação, se não se lasca, se não ficar. Então, pessoal, seguinte, vamos lá, vamos começar, tá? Deixa eu ver, a gente vai terminar a primeira parte da disciplina, tá? Então, hoje a gente vai falar. A gente já falou sobre as bactérias, a gente já falou sobre os fungos na aula passada, né? E aí hoje a gente vai falar sobre os vírus, ou seja, né? A gente vai conhecer aí o último grupo de micro-organismos, tá? Que vão aí causar doenças para a gente, os principais, né? Que vão causar doenças para a gente, tá? E aí na aula de hoje a gente vai falar sobre os vírus que são talvez as doenças aí mais sérias, né, que a gente tem, as que são mais perigosas, que causam mais problemas para a gente. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses vírus hoje, tá? Só um instantinho aqui, enquanto eu ajeito esse negócio. Um minutinho. E eu morrendo de falar aqui, com o microfone desligado. Então, vamos lá. A gente vai hoje começar a falar sobre os vírus, né, como eu acabei de falar para vocês. Então, primeiro, pessoal, é que esses vírus, tá, eles são agentes. Nossa aula hoje ela é curtinha, não é muito longa, não. A gente vai falar sobre duas doenças. Esse vírus, pessoal, são agentes, são causadores, né, de infecções. E esses vírus, eles podem acometer tanto o homem, quanto outros animais, quanto vegetais e quanto até bactérias. Como assim, professor? Os vírus, eles podem infectar bactérias? Podem, né? Então, eles são tão pequenos, eles são seres aí tão minúsculos que eles podem, inclusive, entrar nas bactérias e contaminar essas bactérias, tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho. E aí eles causam algumas doenças na gente, doenças relativamente sérias. A gente está vendo, né, inclusive aí a Covid-19, que é uma doença viral causada por vírus, que dentro do nosso local de trabalho hoje, a gente transmite, né, essa doença. Então, é uma doença transmissível que, quando a gente está falando sobre biossegurança, a gente precisa conhecer essas doenças para a gente saber como é que a gente vai combatê-las, né? E aí esse combate depende exatamente do conhecimento de qual é o inimigo que a gente está lutando em comum, certo? Esses vírus, eles não têm metabolismo próprio, ou seja, eles não conseguem sobreviver se não forem dentro de uma célula de algum outro animal ou vegetal, porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só conseguem sobreviver, só conseguem se multiplicar se esses vírus eles estiverem dentro da célula de outra pessoa, se eles estiverem parasitando alguma célula, tá? Então, por isso que eles precisam ser passados aí de pessoa para pessoa para poder ele conseguir sobreviver e conseguir se mantendo, né? Se perpetuando, tá? E aí ele tem dois tipos de material genético. Eu posso ter um vírus que tem DNA ou eu posso ter um vírus que tem RNA. Se ele tiver DNA, ele tem um material genético
da mesma forma que o nosso, né? Obviamente não é igual, porque eu não vou ter um material genético igual ao do vírus, pelo amor de Deus, né? Mas ele pode ter uma fita de DNA ou de RNA, tá? Tem vários tamanhos e várias formas. E uma coisa interessante desses vírus é que eles podem ter um envoltório ao redor deles, que a gente chama de envelope, tá? Então, como assim, Felipe? Esse envoltório, ele é uma proteína que serve para proteger o vírus. A gente vai ver, vou mostrar uma fotinha aqui para vocês, tá? E aí esse envelope, ele é como se fosse ali um embrulho desse vírus, tá? É como se fosse uma proteína que fica do lado de fora para proteger o vírus contra substâncias desinfetantes, contra coisas que a gente utilizaria para matar esses vírus, tá? Então, eles se protegem com esse envelope. E eles são seres muito simples, mas quando eles estão dentro do organismo, eles conseguem invadir as nossas células e se multiplicar de uma forma mais complexa, que faz com que muitas doenças virais sejam bem mais custosas e bem mais problemáticas para a gente do que doenças bacterianas ou fúngicas, como a gente viu, tá? E aí, pessoal, aqui só para vocês terem uma ideia, a gente tem um tamanho comparativo, tá? Entre essas células aqui para vocês verem. Aqui a gente tem uma hemácia, ou seja, a nossa célula do sangue, tá? Então aqui a gente tem uma hemácia. Aqui do lado da hemácia a gente tem uma bactéria, que é essa. E do lado da bactéria a gente tem o vírus, bem aqui. E esse aqui é outro também, tá? A gente tem um dos tipos de vírus. E aqui do ladinho a gente tem outros dois, tá? Então eles têm, ó, tamanhos variados. E eles são super pequenos, tá? Então vocês estão vendo aqui que eles são bem miudinhos quando a gente está falando em comparação com a célula humana, que é aqui a célula vermelha, a hemácia, e uma bactéria, tá? Então eles são muito pequenos e eles podem ter formas diversas. A gente pode ter diversas formas de vírus. A gente pode ter vírus que a gente chama de icosaédricos, tá? Ou seja, eles têm 12 lados aqui, ó, parece uma forma geométrica mesmo, tá? Então aqui tá a fotinha dele, ó. E aí ele tem esses pezinhos aqui, essas agulhinhas, em cada um desses cantinhos aqui, ó, que serve para ele aderir, para ele colar na célula do hospedeiro, que no caso pode ser a nossa, e entrar, causando a infecção, tá? A gente tem vírus que tem forma de hélice, que nem esse daqui, tá? Aqui é o vírus Ebola, uma foto dele, ó. Tá? Então ele pode ter essa forma. A gente pode ter vírus complexos, que são esses que têm como se fosse uma cabeça, um pescoço e umas patinhas. E aí essas patinhas, elas colam na célula, aqui, tá? E aí quando elas colam nessa célula, dentro dessa cabeça do vírus tem o material genético dele, ó. Vocês estão vendo? E aí o que ele faz? Ele injeta o material genético dentro da célula, tá? Ó, tá aqui embaixo, ele está saindo e colocando dentro da célula. Ó. Tem um bichinho verde bem aqui entrando na célula. Então, esse é o material genético do vírus. É o comando dele. E aí, quando esse material genético entra dentro da nossa célula, o que acontece? Ele começa a mandar na nossa célula. E aí, a nossa célula vai produzir novos vírus, tá? Que vão infectar outras células do nosso corpo, tá bom? E aqui tá o que eu falei para vocês naquela hora. A gente tem o vírus aqui, mas alguns deles têm um envoltório, uma cápsula, um envelope, tá? E esse envelope é uma forma protetora. Ele fica guardadinho aqui dentro, e aí esse envelope, ele dificulta que os infectantes, que essas outras substâncias, eles consigam entrar dentro do vírus
E aí, depois que eles entrariam dentro do vírus, as moléculas, elas matariam esse vírus. Mas esse envelope faz com que eles tenham aí uma proteção contra essas substâncias. Então, a gente pode dizer que os vírus que eles possuem um envelope, eles são mais difíceis da gente destruir quando eles estão no ambiente, deixa eu ver, numa superfície, na mão, tá? Então, eles são mais difíceis. Não são impossíveis. A gente utiliza, por exemplo, né, o álcool, e aí a gente consegue, né, matar esses vírus na nossa mão e tudo mais. Só que, tá, a gente tem que ter uma atividade maior dessas substâncias, tá? Nesses vírus, que eles possuem o que a gente chama de envelope. E aqui tá a fotinha deles. Ó, ele é para ser assim, ó, que é isso que está aqui no meio. E aí, quando a gente vê, ele tem um envoltório enorme ao redor dele que vai dificultar isso. E aqui a gente tem exemplos, vários exemplos, tá? De vírus, de tamanhos diferentes, de tipos diferentes, tá? Vários, e os nomes deles aqui embaixo, tá bom? A gente tem vários aqui, inclusive, aqui no meio, vocês estão vendo o coronavírus, tá? Coronavírus que é uma família, ou seja, esse que apareceu agora, ele é novo, mas ele tem esse mesmo modelo aqui, essa mesma forma que vocês estão vendo aqui nessa figurinha, tá bom? Então, para vocês verem, ó, como a gente já tinha esse vírus. Aqui embaixo a gente tem retrovírus, que é o vírus do HIV, por exemplo, tá? Então, a gente tem aí alguns tipos de vírus que vocês estão vendo. E aqui, pessoal, para a gente conhecer, antes da gente passar, né, para falar sobre as doenças virais, tá? Tem a forma como eles se multiplicam. Isso daqui, pessoal, eles servem, inclusive, para a gente conhecer também em relação ao coronavírus, que é o que a gente está passando agora. Tá? A gente tem que, prestar atenção em relação a isso, tá? Conhecer, porque isso serve tanto para o HIV, isso serve para o coronavírus, serve para hepatite, que são coisas que nós vamos falar hoje, porque elas têm que ser faladas dentro do nosso ambiente de trabalho. Afinal de contas, quando a gente está trabalhando, a gente entra em contato com o sangue, muitas vezes, e aí o HIV pode ser transmitido, as hepatites podem ser transmitidas, então a gente vai falar sobre isso, tá? E aí, pessoal, depois, quando a gente terminar de falar sobre essas doenças virais, né, que é um processo mais rapidinho, eu vou dar para vocês, tá, um vídeo que eu gravei, né, falando sobre biossegurança nas clínicas de estética, agora conversando também aí sobre o coronavírus, e aí vocês vão assistir, tá certo? E aí, mas é só depois que a gente terminar aqui. Então, vamos lá. Como é que acontece, pessoal? Presta atenção nisso daqui, ó. O vírus, essa partezinha aqui, ela vai se encostar na célula e vai aderir, ela vai colar nessa célula, tá? E aí, quando ela cola nessa célula, o que que acontece? A gente, né, nessa colagem aí, vai ter o vírus colocando o material genético dele para dentro da nossa célula. Então, ele joga, né, o material genético dele, que estava aqui, ó, nessa cabecinha do vírus, para dentro da célula. Aí, o que que faz? Esse material genético, ele se mistura com o nosso, por exemplo, tá? Essa célula aqui é uma célula de uma bactéria, mas funciona da mesma forma que a nossa, tá? E aí, ela junta o material genético dela com o nosso, e a nossa célula, ao invés de produzir proteínas que são importantes para a gente, ela é escravizada, por assim dizer. Então,
Por ela ser escravizada, tá? Ela começa a produzir proteínas do próprio vírus, ao invés das nossas. E aí começa a montar esses vírus dentro da nossa célula, que estão sendo produzidas pela nossa própria célula, que foi escravizada, tá? E aí depois, quando não cabe mais essa ruma de vírus dentro da nossa célula, ela estoura e esses vírus são jogados para fora. E cada um deles vai encostar numa nova célula e fazer o processo todo de novo, tá? Então é assim que acontece, na maioria das vezes. Isso é um problema para a gente, porque além de tudo, a gente virou, a gente se transformou, né? A gente se transformou numa fábrica de vírus, tá? Então isso é um problema, inclusive para a gente. E aí, pessoal? Professor, Oi. é por isso que quando a pessoa pega o coronavírus, ele tem problema respiratório, renal, pulmão, um monte de coisa, né? Bem, Cardíaco. também, vai depender de onde vai acontecer, né? Onde é que vai ter o problema. Então, por exemplo, quando a gente está falando especificamente sobre o HIV, a gente está falando das células de defesa. A gente está falando de gripe ou do coronavírus, a gente está falando das células do nosso sistema respiratório, porque cada um deles tem uma predileção, tá? Então tem uma predileção, ou seja, ele gosta de um tipo de célula diferente, tá? E aí a gente vai ter a doença ou sintomas de acordo com o local que ele gosta, tá certo? E aí, aqui é o que eu mostrei para vocês, né? As células entrando, e aí o vírus entrando na célula e se multiplicando. Aqui uma forma, né, como eles encaixam, ó. Aqui a gente tem um exemplo parecido com o coronavírus. Ele se conecta na nossa célula, vai empurrando, depois ele se junta com a célula, a membrana dele, o material genético vai para dentro da célula, e aí, lá dentro da célula, ele começa a escravizar essa célula. E aí, essa escravização é que faz com que nós tenhamos o que eu falei para vocês naquela hora. A fábricazinha de vírus a todo vapor acontecendo, né? E a gente ficando doente, tá? E aí, pessoal, vamos passar aqui para o que interessa. Pronto, tá aqui. Que eu queria conversar com vocês sobre uma família, né? Muito importante para a gente de vírus, que além do coronavírus, né? Óbvio, é a família retrovírus. O que é retrovírus? Tá? É a família do HIV, tá certo? Então, a família dos retrovírus é a família do vírus HIV. E esse vírus, ele tem algumas fases dele quando ele vai infectar o ser humano. Ou seja, o vírus tem uma transmissão quando ele é levado de alguma forma até uma célula compatível com seus receptores, que no nosso caso é a célula do nosso sistema de defesa. Depois, ele faz a adesão dele na nossa célula, injeta o material genético dele dentro da nossa célula, e aí depois ele sintetiza um próprio DNA dele a partir do RNA que ele jogou dentro da célula. Então, ele produz o material genético dele dentro da nossa célula, tá? Através de uma enzima que o vírus tem, chamada de transcriptase reversa. E aí, novos vírus são produzidos, e esses novos retrovírus que são formados dentro da célula, eles saem da nossa célula e são jogados para fora. E aí, eles vão infectar outras células, tá? E aqui nós temos outros vírus, tá? Que são dentro da família dos retrovírus, que dentre eles a gente tem o lentivírus, que é o do HIV. Dentro desses aqui, o mais importante
para a gente estudar, tá? Que é o que a gente vai começar agora. Pessoal, o HIV, ele é o vírus da imunodeficiência humana, tá? Então, humana, imunodeficiência virus, ou seja, em inglês, né? Então, o vírus da imunodeficiência humana, que é o causador da AIDS. É importante a gente lembrar, pessoal, que nem todo paciente, ou nem toda pessoa que ela tem o HIV, ela tem AIDS, tá? Então, ela pode ser HIV positiva, mas ela não ter a doença, que é a AIDS, tá certo? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que saber. A AIDS é a doença causada pelo HIV. Você pode estar com o vírus no corpo, né? A pessoa pode estar lá com o vírus no corpo, mas ela não tem a doença ainda, tá ok? E aí, hoje, cada vez mais os medicamentos estão fazendo com que ela demore a produzir a doença, tá certo? E o HIV, ele tem dois tipos. Ele tem o HIV-1 e ele tem o HIV do tipo 2, tá? O 1, ele está no mundo todo. O 2, ele está principalmente na África, mas ele já está também, né, no mundo todo e eles são bem parecidos. No caso, quando a gente vai fazer o diagnóstico da infecção, né, teoricamente nem interessa muito se é um ou se é o outro, tá? Para a doença em si. Mas a gente sabe que tem dois tipos. E aqui tem a fotinha dele, tá? Ele é arredondado assim, maneira de dizer, né? É icosaédrico, possui essas pontinhas aqui fora, que são os locais que se ligam, né, à célula humana para poder ele entrar. E aí, esse HIV, ele tem uma afinidade pelos nossos linfócitos, que são as células de defesa do nosso organismo. E aí, quando eles entram nesses linfócitos ou nos macrófagos, que são nossas células de defesa, eles acabam destruindo esse sistema de defesa. Tá? Então, por isso que ele é tão complicado, porque ele ataca exatamente quem estaria disponível para nos defender. E aí ele começa a diminuir as nossas defesas. Tá? Então, essa diminuição das nossas defesas causadas pelo HIV vão fazer com que nós tenhamos outras doenças. E aí é que está o problema. Tá? Então, para que a gente esteja exposto a esse vírus, para ser transmitido, aqui tem uma tabelinha, né? Que essa tabelinha aqui a gente não mostra para todo mundo, tá? Falando sobre as possibilidades, tá? De uma pessoa adquirir o HIV. Então, como é que são essas possibilidades? Essas possibilidades, pessoal, elas podem ser através de transfusão de sangue, do parto, de compartilhamento de seringas, de perfuração com agulha e de sexo, seja ele anal, vaginal ou oral. Então, todas têm um risco de contrair o vírus, né, através da exposição. Uns mais e outros menos, tá? Mas a gente possui esse risco. Então, por isso que, como dentro da profissão de esteticista, a gente tem perfuração percutânea com agulha, né? Então, por conta disso, é uma profissão com risco de transmissão, certo? E aí, a gente precisa falar, né? A gente precisa falar sobre isso, porque a gente está incluído dentro dos profissionais de risco para essa doença. E aí, essa infecção pelo HIV, a gente diz que ela é uma infecção crônica, ou seja, ela demora muito tempo para aparecerem os sintomas, tá? Então, essa infecção crônica pelo HIV, ela pode ficar assintomática, sem sintomas, a pessoa, se não fizer o exame, ela nem sabe que tem, de 3, antigamente, tá? Em 2009, de 3 a 20 anos. Mas por que eu coloquei aqui 20 anos em vermelho?
Porque com os medicamentos hoje que nós temos, esse tempo aqui não existe mais. A gente consegue diminuir a quantidade, né, de vírus circulantes em uma quantidade tão pequena que a gente tem pacientes aí que estão com mais de 20 anos com o vírus e que não apresentam sintoma nenhum. Então, a gente hoje nem sabe mais aí quanto tempo a pessoa vai ficar sem a sintomatologia, tá? Por isso que eu marquei de vermelho. Porque 20 anos era em 2009. Hoje a gente nem trabalha mais com esse número limite, tá? De tempo para cima. E aí, quem são as pessoas que possuem alto risco? Pessoas em contato sexual com outros contaminados, usuários de drogas injetáveis, crianças de mães infectadas, nós, que somos trabalhadores da área da saúde, laboratoristas, pessoas que têm contato com sangue no laboratório, pessoas que têm doenças, como é o caso da hemofilia, que é uma doença que a pessoa tem dificuldade de coagular o sangue, então é mais fácil para ela ter contato do sangue com outra pessoa. Pessoas que fazem transfusões, apesar de ser mínimo o risco, e pacientes transplantados, porque eles têm a imunidade já mais baixa, né, do que o normal, tá? Então, todos esses usuários aí, todos esses profissionais, todos esses tipos de pacientes, são pacientes de alto risco para contaminação pelo HIV, tá? Então, por isso que a gente tem que ter mais cuidado ainda. E aí, pessoal, como é que acontece esse histórico do paciente a partir do momento em que ele contrai, tá, esse vírus? Vamos lá para vocês conhecerem. Então, primeiro, aqui na semana 0, a pessoa entrou em contato com o vírus, tá? Que é essa partezinha aqui azul, tá? É a quantidade de vírus, tá certo? Não, mentira, desculpa. É a quantidade de células de defesa do nosso corpo. Então, a gente tem, né, que na semana 0, a pessoa tem o contato com HIV. Aí ela tem uma infecção primária. Aparece aqui de 3 a 6 semanas uma síndrome aguda do HIV, que parece uma gripe, uma febre, né? Tem uns sintomas assim de gripe que a pessoa nem finge é ótimo, né? A pessoa nem sabe o que é aquilo ali. Ela pensa que é uma gripe, ela pensa que é uma infecçãozinha de garganta, uma diarreia normal, tá? Depois disso, o número de células do nosso corpo de defesa, elas aumentam um pouquinho. E aqui em vermelho tem a quantidade de vírus. Então, a quantidade de vírus no começo, ela sobe rapidamente. Depois ela cai. E aí, durante muito tempo, ela vai aumentando bem aos poucos. Isso se a pessoa não tomar, né, os medicamentos, tá certo? E aí, depois, ó, quando ela começa a subir, o número de células de defesa começa a diminuir, até que chega num ponto, depois de 7, 8 anos, que a pessoa não toma os medicamentos, que ela começa a sentir os sintomas mesmo, tá, da AIDS. Então, ela começa que o número de vírus começa a subir bem rápido e o de células de defesa começa a baixar. E aí ela pode chegar aqui até a morte, tá? E aqui nós temos os sintomas da AIDS depois de 8, 9, 10, 11 anos, se a pessoa não tomar os medicamentos. E aí aquela infecção primária, que é aquela que teve assim que a pessoa pegou o vírus, né, depois de 3 a 6 semanas, ela pode ter uma doença que parece um resfriado, né? Então, 2 a 4 semanas aí, após a exposição, a pessoa se soroconverte, ela vira soropositiva, quando ela faz o exame. E aí a pessoa pode ter febre, suor noturno, dor de garganta, íngua, aquelas ínguas, né, que a gente chama debaixo do braço, no pescoço, e diarreia. Mas aí ela é autolimitante. Depois de um tempinho, a pessoa melhora, tá? E aí ela tem aquela fase assintomática que eu falei para vocês, que pode ir de 2 a 10 anos, mas se a pessoa tomar
o medicamento, aí não tem mais um tempo específico, tá? E aí aquela infecçãozinha que é depois que a pessoa teve contato com o vírus, ela pode se apresentar em 96% o paciente tem febre, íngua, 74%, e por aí vai. Faringite, manchas vermelhas na pele, dor nas articulações, diminuição das plaquetas, diminuição dos leucócitos no exame de sangue, diarreia, dor de cabeça, náusea e vômito, aumento das enzimas no exame de sangue, aumento do fígado e do baço e candidíase oral, tá? Isso aí pode aparecer 2 a 4 semanas depois que o paciente entrou em contato, depois que aquela pessoa entrou em contato com o HIV, tá? E aí, pessoal, a gente tem alguns tipos de pessoas que são contaminadas pelo HIV. A gente tem as que nós chamamos de progressores rápidos, tá? É 1% da população, 1%, que ela desenvolve a AIDS muito rapidamente. Parece que elas são mais sensíveis, tá? Então, enquanto as pessoas antigamente demoravam até 10 anos para começarem os sintomas, esse 1% da população, que é chamado de progressor rápido, ele desenvolve entre 3 e 5 anos. Então, é mais rápido do que o normal. Enquanto nós temos mais 1% da população, são chamados de controladores de elite, que eles vão se infectar pelo HIV, mas só que eles têm um anticorpo dentro do corpo deles, eles têm um anticorpo que combate o HIV. E aí o que acontece? Essa pessoa nunca vai ter AIDS. Ela vai conviver com HIV pro resto da vida dela, mas esse vírus ele não se transforma na doença, porque o corpo dela tem um anticorpo que as outras pessoas não têm, que combatem o HIV. E a gente não sabe o porquê, tá? E aí, tanto é que muitos estudos, eles são baseados nessa situação aí, né? Pra gente saber aí como é que a gente pode combater essa doença baseado nas pessoas que não pegam a doença. E o restante da população... Luciano, quer falar? Professor, mas quando a pessoa faz o exame que detecta, tem como ele saber há quanto tempo já tem o vírus? Não. Não tem como saber especificamente, mas dá para ter uma ideia. Aí, geralmente, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu já trabalhei com pacientes HIV positivos. Geralmente, aí lá no São José, né, a gente conversava com o pessoal e tudo, quando a gente diz mais ou menos o tempo, aí alguns pacientes lembram em qual relação sexual, por exemplo, aconteceu, sabe? Eles lembram, eu acho que foi talvez separado, em tal vez, né? Então, os pacientes, eles lembram, mas dá para ter uma ideia. Mas em exame mesmo não dá para se saber. Não, o tempo não. Porque a gente se foi uma pessoa que tem vida fácil, que tem vários parceiros sem proteção, não tem como saber. Vida fácil nada, né? O termo fácil, que se usa, né? De fácil não tem nada para a vida dela. Tem não, Lu. Tem como saber não. Tá? Porque ela vai saber a quantidade de vírus que tem no sangue dela, né? E aí você faz mais ou menos ali uma média de tempo para chegar naquela quantidade, tá certo? E aí, pessoal, o grande problema da AIDS, tá? São as infecções oportunistas. Porque a pessoa, especificamente, ela não morre da AIDS, ela morre das infecções oportunistas, daquelas que aparecem porque o sistema imunológico dela está baixo, já que o vírus está destruindo as células de defesa, né? Então, várias doenças podem aparecer. Pneumocistes, criptococos, toxoplasmose, candidíase, e a principal delas, tá? Que é a tuberculose. Dentre as doenças que matam nos pacientes HIV positivos,
A tuberculose, ela é a principal, tá? A principal. E aqui no Ceará, a gente tem outra chamada de histoplasmose, tá? A histoplasmose, pessoal, é uma doença muito importante aqui no Ceará, tá? E a gente não sabe muito bem por quê. Muitos pacientes HIV positivos aqui no Ceará, eles morrem por conta da histoplasmose. Hoje, eu não sei se a histoplasmose ganhou da tuberculose. Não, acho que não ganha da tuberculose, não, mas ela está em segundo lugar, aqui no Ceará. E ela é, pessoal, uma micose. É um fungo que causa, tá? A histoplasmose, um fungo que atinge também os pulmões. Então, assim como a tuberculose, só que a tuberculose é uma bactéria. A histoplasmose é um fungo. E esse fungo, ele tá muito presente em cavernas e em galinheiros, tá? E aí, o que acontece? Em pessoas que estão com o sistema imunológico normal, a gente pode até chegar perto desse fungo, mas ele não vai causar doença. Mas em pessoas que estão com o sistema imunológico comprometido, não, e aí ele vai causar, que o nome do fungo é histoplasma, ele vai causar a histoplasmose, tá certo? E aí a pessoa pode morrer. E aqui no Ceará a gente não sabe muito bem por quê, mas o número de casos de histoplasmose que nós temos aqui no Ceará é maior do que a soma de casos de histoplasmose que nós temos no mundo todo. Então, se a gente pegasse todos os casos de histoplasmose que a gente tem no mundo e somasse tudinho, o Ceará ganhava ainda. Por quê, professor? A gente não sabe, tá? A gente sabe que esse fungo, ele está muito presente aqui na nossa região. E aí, pessoas, por exemplo, que são HIV positivas, pessoas transplantadas, pessoas que têm problema de imunidade, não é bom, por exemplo, ter galinheiro em casa, porque pode acabar pegando essa doença, tá certo? E aí, aqui no Ceará, ela é um problema, tá? E aí, o principal deles é a tuberculose, tá? O HIV, ele eleva o risco de desenvolvimento de tuberculose. Muitos de nós aqui, tá? Nós a gente pode ter, né, a bactéria da tuberculose no nosso corpo, vocês sabiam? Sim ou não? Que muitos de nós temos a bactéria da tuberculose no nosso corpo. Sabia não. Bom, pois elas estão presentes em muitos de nós, tá? Só que o que acontece? Ela entra em contato com a gente, fica lá no pulmão, e aí o nosso corpo produz como se fosse uma cápsula ao redor dela, tá? De células de defesa. Ela fica lá, no nosso pulmão. Tanto é que, em alguns casos, se a gente faz um exame de pulmão, acho que é a radiografia, alguma coisa assim, desculpa, a gente vê a gente não, né? O médico, né, que eu não consigo ver também não. A gente vê uns pontinhos no pulmão, assim. Cada pontinho daquele é o corpo da gente segurando a bactéria da tuberculose lá para ela não se desenvolver. E ela nunca se desenvolve, na maioria das vezes. Só que o que acontece? Quando a pessoa se infecta pelo HIV, as defesas elas diminuem. E aí, aquele bloqueio vai ser rompido. E a bactéria que está lá há 30 anos se multiplica e pode causar a doença, tá? Então, isso pode acontecer. Oi, Amanda. Por isso que uma pessoa mais velha, quando adoece, assim, né, sempre dá tuberculose, ou morreu de tuberculose, ou pegou, né, por conta da imunidade que baixa da pessoa, né? Pode ser sim, tá? Porque a tuberculose, ela é uma doença que 90% das vezes que a gente tem contato com ela, a gente não pega. A gente só pega em 10% das vezes. E precisa de um contato muito próximo. Próximo não no sentido de perto. Intenso.
pessoas que moram na mesma casa, pessoas que dividem o mesmo quarto. Por isso que a tuberculose ela é muito problemática em comunidades mais pobres, onde a casa é pequena e mora muita gente dentro, porque a pessoa fica em contato muito forte um com o outro. E aí, nas favelas, também isso é muito problemático. Eu vi tem um documentário, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. Que esse documentário, a pessoa que fez, ela fez esse documentário nas favelas do Rio de Janeiro. E aí, eu tô falando, né? Favela por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, mas aqui, quando a gente fala favela, tem uma conotação... É um termo preconceituoso, tem um né? termo preconceituoso. Mas no Rio de Janeiro, tipo assim, não é um termo preconceituoso. Lá eles usam para dizer onde eles moram. Né? Então, assim, não, eu sou lá da favela, não sei o quê, eu sou da favela, não sei o quê, né? E aí, ele mostra lá que tem um dos problemas. Vocês veem lá na novela da Bibi Perigosa, por exemplo. As casas, elas são muito próximas umas das outras, né? E aí, o que acontece? É uma em cima da outra, assim, uma mais alta, uma mais baixa, e aí, em muitas dessas casas, não chega muito luz solar, para vocês verem como é interessante. E aí, essa bactéria, vocês sabem que a gente abre as portas de casa, abre a janela, a mãe da gente vive dizendo, né? Abra a janela, abra as portas, para o sol entrar, porque o sol, ele mata os micro-organismos. Então, quando a gente tem um local muito escuro, muito úmido, sem entrada do sol, essa bactéria se multiplica. E aí, se tem uma pessoa naquele local, por exemplo, que está contaminada com o vírus HIV, que está infectada, ela pode acabar pegando a doença também, mais facilmente do que outras pessoas. Então, a tuberculose ela é muito problemática. E a maioria das pessoas que têm HIV morrem por conta da tuberculose. Tá? Então, Aqui, o vírus da tuberculose é como um HPV, é como um H. pylori, que você pode já ter dentro de você e não se desenvolveu. Sim, pode. Você pegou em algum canto. Eu, por exemplo, ó, deixa eu falar para vocês uma história. Eu tenho com certeza total e absoluta, tá? O vírus da tuberculose, o vírus, ó. Aí eu falei, a bactéria da tuberculose lá no meu corpo. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, eu trabalhei lá no São José. E aí, lá no Hospital São José, a gente tem muito, né? Paciente com tuberculose e tudo mais. E aí eu trabalhava no laboratório, então a gente tinha contato o tempo todo, né? Com esse tipo de bactéria. E aí, eu não sei se vocês também já fizeram, mas existem alguns trabalhos, alguns empregos, né? Que a gente vai fazer os exames. E aí, o que acontece? A gente tem que fazer o PPD. Vocês já fizeram? É um testezinho que a gente faz. Que dói que só a peste. E aí a gente coloca uma agulhazinha aqui debaixo da pele e ela injeta um líquido. Fica um mondrongo aqui debaixo do nosso braço, do tamanho do mundo. Né? Ela injeta um líquido aqui. E aí, depois de um tempo, a pessoa mede a roda vermelha que vai ficar ao redor lá do local que ela injetou. E aí, o que é aquilo dali? Quanto mais vermelho a roda ficar, e ela mede o tamanho, significa que você teve mais contato com a bactéria da tuberculose. Então, é para ficar mais pequenininho, né, o local. É para ficar uma rodinha vermelha bem pequenininha, parecendo assim uma picada de muriçoca. Quando eu fiz, que eu fui entrar para trabalhar na prefeitura, meu braço ficou quase todo vermelho. Passou aqui para o outro lado e tudo. Por quê? Porque eu já tive muito contato, né? Só que, graças a Deus, não desenvolvi, tá certo? E aí aqui, pessoal, nós temos a prevalência, né, do HIV no mundo. Países da África aí que tem mais de 20% da população HIV positiva, é muita gente, né? No Brasil, a gente tem entre 0,1 e 0,5 da população. Então, também é uma quantidade, né, relativamente grande, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, por isso que a gente está aprendendo, porque a gente precisa ter cuidado no nosso ambiente de trabalho.
E aqui mostra a evolução do HIV, tá? Cada pontinho vermelho desse daí é um município do Brasil que até 2009 tinham casos registrados de HIV, tá? Então, a gente tinha pouquinho, foi aumentando, tá? A gente precisa ter muito cuidado com ele. Tudo bem? Tudo bem? Entenderam? Essa parte do HIV, lembrando que ele é transmitido por sangue também, por perfuração, por agulhas contaminadas. Então, a gente falou lá na primeira nossa aula sobre uma situação que era comentando até sobre aquela questão do derma-roller, se eu não me engano. Vocês lembram? Que a gente comentou sobre isso. E aí, que era descartável, e aí tinham pessoas que deixavam lá dentro do álcool para usar de novo. Acho que foi com vocês que a gente comentou isso. E aí pode ser uma fonte, né? De transmissão. A pessoa erra, por exemplo, de quem é quem ali o negócio e passa, né, uma perfuração de uma pessoa na outra, isso é super perigoso, ok? A gente precisa conhecer isso daí para a gente entender. E a gente também não pode deixar de falar, não pode deixar passar as hepatites virais, que são sérias, são graves e são transmissíveis da mesma forma que o HIV, muitas delas, tá? Então, o que é hepatite? Hepatite, pessoal, é uma inflamação do fígado. Geralmente, quando a gente fala sobre alguma doença, que a gente diz uma doença que no final tem o nome it, é porque é uma inflamação. Então, se eu tenho uma hepatite, é uma inflamação do fígado causada por um vírus. No caso, são as hepatites virais. A gente pode ter hepatite medicamentosa, a gente pode ter hepatite por trauma, tá? Por lesão. Inclusive, nos dias de hoje, quando terminarmos aí, se Deus quiser, né? Essa pandemia, eu estou vendo e já estou esperando o aumento enorme dos casos de hepatite que a gente vai ter, tá? Por conta de medicamentos que as pessoas estão utilizando e que não tem comprovação científica nenhuma. Inclusive, já aumentou, né, o número de pessoas na fila do transplante de fígado, tá? Por conta da utilização de medicamentos em excesso, tá? Sem comprovação científica e em excesso. Principalmente um aí que botaram para tomar, que Jesus, Maria e José, gente. Não inventem de tomar ivermectina, não, tá? Ivermectina é um veneno quando é tomado durante muito tempo. Só para vocês terem uma ideia... Só quando tiver piolho, né, professor? Abrindo um parêntese, exatamente, Amanda. Era isso que eu ia dizer. Abrindo um parêntese aqui na nossa aula, porque eu acho que é importante a gente falar isso. A ivermectina, vocês sabem como é que toma, normalmente, para piolho? 2 doses, né? Não, uma dose, de uma vez. Pega lá, seu peso. Aí, com 10 dias, repete a dose. Exatamente. Então, você pega uma dose dele e toma, tá? Só. Aí, o que acontece? Tem gente que eu conheço que está tomando há 1 ano. Você tem noção, todo dia. Você tem noção do que é um medicamento que é para a pessoa tomar um dia, uma vez, e a pessoa está tomando faz 365? Não pode fazer bem um negócio desse. O fígado dessa pessoa deve estar só o bagaço. Tá? Então, não entrem nessa, não. Oi, Bárbara. No início da pandemia, meu pai trabalha numa empresa. Aí, no início da pandemia, quando começaram os casos de Covid na empresa, o médico que trabalha nessa empresa mandou ele tomar ivermectina. E também quando ele teve o caso de Covid no final do ano passado, o médico também mandou ele tomar ivermectina e foram 3 comprimidos de uma vez só. Para você ver. Porque assim, o pessoal... Aí, outro parêntese, só antes da gente continuar. O pessoal diz assim, ó... mas os médicos estão dizendo. Se os médicos estão dizendo, é porque é certo. Se não sei o quê, não sei o quê.
Desculpa. Tem enfermeiro dizendo, tem farmacêutico dizendo, tem todo mundo dizendo, né? Só que é muito fácil eu dizer que uma coisa trata a Covid quando eu pego 38 remédios que tem disponível no mercado e eu soco na pessoa. É muito fácil eu dizer que serve. Aí tem paciente que está indo para o hospital e tomando. Aí ela recebe um kit. Aí no kit tem 15 remédios. Aí, meu filho, desse jeito, até eu, você também, médico, sai pegando as coisas da prateleira tudinho, dando pro povo, né? Então, é meio complicado. Ah, Mas aí mas o povo não serve. A entende, pessoa não professor. morreu. A pessoa não pegou Covid. Eu bebo água todo dia. E quando eu peguei Covid, eu não tive sintoma. Até porque a água cura Covid. Eu bebo café todo dia. E é uma xícara do tamanho dessa daqui. É o café cura Covid? Mas enfim, né? O pessoal tá tudo doido, sabia? O povo não tá muito normal do juízo, não. Professor, Oi. a minha irmã, ela tá na linha de frente, né, na parte do Aham. Covid. Então, inclusive, eu tô com um irmão que ele tá até internado, né, lá no JF. Saúde para ele, viu? E a minha irmã, ela é dona de 2 laboratórios aqui em Fortaleza. E Aham. ela falou exatamente isso aí que você está falando, que as pessoas estão tomando ivermectina assim, e depois o prejuízo vem depois, né? Falta de informação. Vai chegar. Já está chegando, mas depois vai chegar mais. Certo? Isso eu não tenho nem dúvidas. Então, bora nós. A Agatha tá dizendo aí, ó, água com limão. Gente, a loucura tá tão grande que teve um deputado ontem, vocês viram? Teve um deputado ontem, aqui no Ceará, que eu não vou nem dizer o nome dele, que é para não me matar de ódio, que na tribuna da Assembleia, ele disse que se curou da Covid com chá de boldo e lambedou. Eu não estou mentindo. Acesse o jornal, o Diário do Nordeste, está lá. E tem o vídeo dele falando isso. Que ele se curou da Covid com chá de boldo e lambedou. Minha gente. Então, esse chute da imunidade, ele não serve? Qual é o chute da imunidade? Qual dos? Professor, mas é melhor tomar chá de boldo e lambedor do que tomar ivermectina. 10 gotas de própolis verde, uma colherinha de cúrcuma, gengibre em pó e limão em uma xícara de água. Ah, mas você consegue tomar isso? Que eu imagino o gosto. Eu imagino o gosto que não fica. Mas, ó, desinflama o corpo. Não. Ó, só pra gente continuar, tá? E a gente não acabar não se pegando muito numa coisa que não é o foco da aula, mas é porque é importante. Essa história aí de shot da imunidade funciona, professor? Funciona para várias coisas. Se funciona para Covid, não sei, tá? Aumenta a imunidade, professor? Aumenta, porque você está colocando aí dentro desse negócio uma reca de coisas que são boas para a imunidade. O própolis é maravilhoso, tá? O própolis ele tem uma atividade contra a bactéria, antibacteriana. Inclusive, eu estimulo as pessoas, se possível, a tomarem própolis todos os dias, porque é muito bom para a saúde. Agora, a gente não pode dizer que isso vai curar alguma coisa, que isso vai prevenir. Se for para escolher entre tomar ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, coxicina, o infernocina, tome o própolis com as cúrcuma, com gengibre, que mal não vai lhe fazer, não. Tá certo? É melhor. Tá? Mas eu não estou dizendo que ele vai evitar a Covid, não. Mas só que no mundo não existe só Covid, Mas né? pode acontecer. Pode. Pode ser que você aumentando ou melhorando a sua imunidade, isso dificulte você a pegar Covid. Pode ser. Só que a gente precisa ainda descobrir, né? Atualmente a gente não sabe, mas pode ser, tá? E aí ele vai prevenir outras doenças infecciosas do sistema respiratório, que se você pega junto com a Covid, piora, né? Então, assim, Lu, inclusive, o própolis especificamente, eu acho que é super válido tomar,
Não para a Covid, simplesmente, mas para várias outras coisas, tá certo? Mas eu falei mesmo, foi só em questão de aumentar a imunidade, não foi questão de Sim, mas é isso que eu... Não, minha linda, é isso que eu estou lhe dizendo, eu estou concordando com você. O aumento da imunidade, ela serve para tudo, né? Na verdade, não é o aumento, é a melhora da imunidade. E pode servir, inclusive, para o Covid. Outro comentário que eu queria fazer pode. É essa questão de tomar lambedor quando a criança está gripada, ela não faz um efeito contrário? Ela cria um... Não? Porque o conhecimento popular, e aí o conhecimento popular é uma coisa impressionante, tá? Mesmo sem o povo estudar, né, especificamente isso, os pais, avós, bisavós e tal, adquiriram conhecimento exatamente de plantas medicinais que a gente usa até hoje, que tem comprovação científica contra muitas doenças respiratórias. O alho, a cebola branca. Porque quando meu filho era criança, que ele adoeceu, eu levei ele no hospital, eu falei que estava dando mel, né? Aí o médico olhou para mim e riu. Aí ele falou assim, como é que você dá mel para uma pessoa gripada? Você não sabia que o mel cria uma crosta em cima do catarro, deixando ele lá no cantinho que ele já está, cobertinho, e você está achando que ele está bom, mas o catarro está lá acumulado. Isso mas aí é o verdade? mel. Mel é outra coisa. Porque lambedor, geralmente, o pessoal não faz com mel. Mas aí a pessoa acrescenta substâncias que são antibacterianas, como é o alho, como é a cebola. E o lambedor que eu fazia lá em casa, que minha mãe fazia para mim, não era com mel, não, era com açúcar. Ficava lá na panela até o bicho... A minha mãe fazia, era com malvarisco, era um bocado de coisa e mel. Não, eu odeio mel. Então, se fizesse com mel, nem tomar, eu tomava, porque eu tenho um abuso mortal de mel. Mas, enfim, tá? A gente tem muitas substâncias aí que ajudam, como alho, cebola, tá? Melhora muito. Inclusive, a cebola, agora, para passar mesmo para frente. Inclusive, a cebola, ela solta uma substância no ambiente que melhora muito para quem tem rinites, tá? Problemas respiratórios. Não sei se vocês já ouviram falar, que as pessoas cortam a metade da cebola e botam embaixo da cama. Já ouviram? Sim, ela atrai todos os vírus do ambiente. Não é nem que ela atrai, não, certo? Ela libera uma substância que vai para o ar e a gente respira essa substância. Aí a gente melhora, tá? Beleza? Então vamos para frente. E aí, pessoal, essas hepatites, tá? Aí depois, viu, Bárbara? Depois você, quando a cebola estiver secazinha, murcha, você tira e bota outra, viu? Vai deixar ela lá pro resto da vida, não. Não, para quem tem asma, não, minha filha. Mas ela ajuda porque você não vai ter muita infecção respiratória, né? Diminui. E aí, pessoal, aqui para vocês conhecerem, tá? Em relação às hepatites. Aqui a gente tem uma foto do fígado normal, por exemplo. E aqui a gente tem um fígado doente. Então, vejam que ela é uma doença que compromete muito o fígado. E tem gente que, dependendo do grau, tá? Ela tem que fazer, inclusive, né, um transplante, tá? Porque o fígado, ele falece, né? A gente tem aí um falecimento do fígado, tá? E essas hepatites, no caso da hepatite B, que é uma hepatite viral, ela tem um período de incubação aí de 30 a 180 dias antes dos sintomas aparecerem. E ela tem transmissão sexual, parenteral, que é o problema para a gente. Parenteral é através, né, de perfuro-cortantes, tá? E ela passa de mãe para filho. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 600 mil mortes por ano no mundo por conta da hepatite B. E no Brasil, a gente tem cerca de 2 milhões de pessoas que são portadoras aí de hepatite B, tá certo? E essa hepatite, né, a gente tem vacina para ela, então a gente é bom que a gente tome. Quem nunca tomou aí a vacina da hepatite B, vai no posto de saúde, toma a vacina, tá certo? Se eu não me engano, ela tem 3 doses para poder a gente se proteger. É importante, principalmente para quem trabalha na área da saúde, como é o nosso caso,
tá? Para a gente se proteger também, tá ok? Da hepatite B, é uma doença que tem vacina, então vamos se vacinar, ok? A gente tem, né, o risco maior de contaminação da hepatite B em pacientes, tá? De 1 a 33% quando você entra em contato com material biológico. O HIV tem um risco aí de 0,3% com a perfuração. E a hepatite C tem um risco de até 7% quando você se fura, tá? A Jéssica está fazendo uma pergunta aqui. Todo remédio e suplemento é metabolizado pelo fígado? Não são todos, Jéssica, mas a grande maioria, porque o fígado é o órgão do nosso corpo responsável pela metabolização, né, dos nutrientes que a gente, das substâncias que a gente ingere, e principalmente dos medicamentos. Então, praticamente, aí 90 para mais dos medicamentos que a gente toma são metabolizados pelo fígado, certo? Aí, pessoal, a hepatite C, ela tem um período de incubação de 15 a 150 dias para ela aparecer, tá? Depois que a pessoa se infecta. E a principal via de transmissão dela é a parenteral, ou seja, a gente tem aí a perfuração, né, por via sanguínea, parenteral, como a principal forma da gente adquirir a vitamina C. A Jéssica está dizendo, e se tiver comprometido, piora, com certeza. Tá, Jéssica? Com certeza. Então, é isso que eu estou dizendo, né? Se a pessoa, por isso que eu falei, que as pessoas que estão tomando aí ivermectina, hidroxicloroquina, etc e tal, estão botando o fígado para trabalhar muito mais do que o normal, e aí esse fígado ele vai morrendo, tá? Por conta dessa sobrecarga que ele está tendo. E aí você tem mais chance de ter problema, como, por exemplo, a hepatite. Se você pega hepatite num fígado já tá lascado, aí dificulta. Tirando, né, que tem gente que tá aí tomando as ivermectina da vida, cloroquina, infernoquina, sei lá o quê, e enchendo a cara em casa. Ou seja, o álcool ainda ajuda a trabalhar mais ainda o fígado. Oi, Amanda. Mas a ivermectina de uso contínuo, né? Tipo, a médica passou para minha filha por causa de piolho, né? Não. Aí não tem problema não, porque você vai tomar, vai fazer o uso lá, né? Ele vai matar os piolhos e depois a pessoa não tomou mais. O problema é quando você toma ou exagerado, uma quantidade muito grande ao mesmo tempo, ou quando você pega um medicamento que ele compromete o fígado e você toma durante meses. Entendeu? O problema é esse, não é porque você toma uma vez, não. Até porque ele foi feito exatamente para você tomar, tá? Para piolho, para pediculose, né? Com essas doenças, assim, que são parasitárias, certo? Inclusive para verme, né? Que ele não serve só para piolho, não. Serve para verme também. E aí, pessoal, a gente tem, com hepatite C, cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil, tá? E aí, os sintomas, quando a pessoa se infecta, eles são leves, geralmente, mas aí, cerca de 13 anos depois que a pessoa se contaminou, se infectou, aí os sintomas, eles começam a se tornar mais graves, tá certo? E aí, é uma doença silenciosa, o problema é esse, porque como ela demora muito tempo para aparecerem os sintomas, as pessoas acabam não se cuidando, e aí, por elas não se cuidarem, tá? Elas acabam gerando aí, criando rotinas, era a palavra que estava me faltando, elas acabam criando rotinas que vão piorando o fígado, e ela tem hepatite e nem sabe, tá? E aí, quando vê, o fígado tá ficando comprometido por causa da hepatite, e ela ainda tá, por exemplo, tomando aí as ivermectina da vida. Tá? Então, isso aí vai gerar um problema muito maior do que simplesmente por ela estar tomando o medicamento. Tá? E é uma doença que a gente tem que ter cuidado e processos de biossegurança no nosso ambiente de trabalho para que a gente não pegue. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Em relação, calma, não terminou a aula, antes que o pessoal comece a sair. Isso daqui
a gente finalizou a nossa primeira parte da disciplina, que é o conhecimento em relação ao que a gente vai estudar para se proteger contra essas doenças que a gente falou, tá certo? Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a conversar agora sobre as medidas de biossegurança para a gente não pegar infecção por bactéria, para a gente não pegar micose, para a gente não pegar doenças virais, como essas daí. Então, a gente vai conhecer esses métodos, tá certo? E se o fígado tiver um pouco comprometido, pode tomar suplemento para a imunidade? Jéssica, assim, deixa eu explicar uma coisinha para todas vocês, tá? Esses suplementos que a gente toma, eles são suplementos vitamínicos, né? Então, a gente tem vitamina C, tem vitamina D, tem, sei lá, um monte de vitaminas, zinco, cobre, etc, etc. Gente, não tem, tá, comprovação nenhuma que quando você toma esses suplementos, né, vitamina C e tal, ele aumenta a imunidade, tá? Isso aí é uma teoria que não tem comprovação. E assim, eu não sou adepto de suplementos. Por quê? Vou explicar. Porque a nossa alimentação, a alimentação do brasileiro, especificamente, ela, querendo ou não, é uma alimentação muito boa. Boa no sentido de que os alimentos que a gente mais consome no Brasil, eles são muito ricos em vitaminas e em nutrientes. A começar pelo arroz e feijão. Arroz e feijão é o casamento perfeito, tá? Esse arroz e feijão, aí eu vou explicar, Anglécia, quando é que a gente toma. Esse arroz e feijão, tá? É a combinação perfeita. E aí a gente tem, normalmente, né, uma alimentação com arroz, feijão, carne, legumes, isso é o normal. E nessa alimentação, na alimentação do brasileiro, geralmente a gente já adquire todas as vitaminas que a gente precisa. E o nosso corpo, ele é assim, quando você já tem a vitamina, a quantidade diária que você precisa, tudo que você toma, o corpo joga fora, porque quando ele chega ali no limite dele, ele não quer mais, então ele joga fora, tá? E aí, pessoal, se nós tivermos uma boa alimentação, direitinho, regradinha, a gente não precisa de suplementação, tá? Agora, se a nossa alimentação não é uma alimentação regrada, se a gente come, né, mais porcaria, entre aspas, que porcaria é uma delícia, do que esse tipo de alimento bem variado, aí a gente suplementa. Porque é uma coisa, o suplemento, como o nome está dizendo, é para a gente pegar de fora uma coisa que a gente não está conseguindo consumir na alimentação, certo? Então, Anglécia, por que que os médicos passam? Por que que os farmacêuticos passam? Porque, assim, como não vai fazer mal, a não ser que seja exagerado, como algumas pessoas, por conta da correria do dia a dia, realmente não se alimentam como deveria, então você toma a suplementação, tá? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Que se você se alimenta bem, você não precisa gastar dinheiro com suplemento, porque suplemento não é barato, vocês sabem. Então, se você come lá o seu arrozinho, feijão, carne, o seu ovo, as suas verduras, legumes, todo dia, você não precisa gastar R$50, sei lá quanto, 30 e poucos com suplemento, tá? Não é necessário. Ok? Vitamina C, por exemplo, né? Vai lá, escolhe um suco de acerola. Acerola é gigantesco em vitamina C. Escolhe um suco de cajá. No outro dia, toma um suco de limão. Você já vai estar recebendo a vitamina C que você precisa diariamente, certo? Então, você não precisa gastar dinheiro. Agora, se você não se alimenta bem, aí você toma um suplemento lá. Certo, gente? Entendido? Professor, uma Luciana, pergunta fora do contexto da aula, é só para mim terminar, concluir aqui. Pergunte. A sua APS, o primeiro momento dela, o que é que o senhor quer? Porque nesse primeiro momento nós vamos fazer um esboço, né? Que nós vamos fazer um POP, né? Sim. Aí nós vamos fazer um esboço do que nós vamos fazer no trabalho.
Sim. Então, a sua parte, nesse primeiro momento, o que deve ser? Talvez a minha parte para vocês seja uma das mais fáceis. Porque como a gente está falando de biossegurança, a gente precisa focar nesse ponto. E aí, o que é que a gente tem, né, dentro das áreas que vocês têm aí da estética, que é relacionado com biossegurança? Me exemplifiquem aí, por exemplo. Tudo. Tudo a gente tem que se preocupar com a biossegurança. Exatamente. Então, tudo que tiver relacionado com a segurança de você como profissional, dentro da área que você vai comentar, tá válido. Então, pode ser com equipamentos, falando sobre equipamentos de proteção individual, pode ser falando sobre equipamentos de proteção coletiva, pode ser falando sobre processos de desinfecção de instrumentos, de locais de trabalho, de bancadas, de chão, pode ser falando sobre esterilização de materiais, da limpeza do ambiente de trabalho para evitar contaminações, dos processos de biossegurança para evitar a transmissão de doenças interpessoais. Tudo isso engloba a nossa disciplina. Tudo isso é válido. Então, por isso que eu digo que, como está muito dentro do que a gente trabalha em relação a tudo, talvez seja a parte mais fácil para vocês. Entendido? Quem vai fazer o vídeo roteiro é o mesmo. Mesma coisa. Tá? O que eu estou comentando aqui é sobre o tema. Qual é a metodologia que você vai utilizar? É a mesma coisa. Tá? E aí, pessoal... Entendi. Entendeu? Obrigada. Não, eu não sou aquela pessoa doida do APS, não, tá certo? Eu quero que seja feito bem feito. E que tenha a ver com o que a gente está falando, mas de ficar com cri-cri por conta de A, B, C, de besteira, não fico, não. Então, pessoal, essa primeira parte, tá ok. E aí, eu postei para vocês lá no Moodle agora a segunda parte da nossa aula. O que é essa segunda parte, tá? Foi uma live que eu liberei lá para vocês, tá? Pra vocês assistirem, é super legal, foi muito bacana. Essa live, ela foi sobre biossegurança nos espaços de beleza e saúde em épocas de pandemia. Então, foi uma live que eu fiz com a professora Juliana, que talvez vocês conheçam, não sei se vocês conhecem. Ela foi professora da gente aqui na Unifametro, né? Ela é lá da Farmafórmula, se eu não me engano. Ou é da Biofórmula? Companhia da Fórmula. Companhia da Fórmula, exatamente. Então, a professora Juliana, esse vídeo que a gente fez foi no ano passado, essa live, né? E aí a gente falou exatamente sobre biossegurança na época da pandemia. O que a gente podia fazer, como é que a gente podia trabalhar, quais eram os equipamentos. Então, talvez até ajude vocês aí no APS, tá? Então, eu postei o vídeo lá, sintam-se à vontade para vocês assistirem, que tá bem bacana, tá? E depois, isso que sirva aí para o trabalho de vocês, tá bom? Então, aproveitem esse restante da aula, vão tomar um café, vão tomar uma água, e depois vocês utilizam o tempo restante da aula para assistir esse vídeo, tá ok? Ok, professor, bom dia, bom final de semana. Meninas, olha, muito obrigado pela presença de vocês, um bom final de semana também. Se cuidem, quem puder ficar em casa, né? Fique. Quem não puder, porque tem que trabalhar ou alguma coisa, né? Vá com responsabilidade, tá? Com cuidado com as pessoas da casa de vocês, né? Eu, infelizmente, vou ter que viajar essa semana para trabalhar. Queria ficar em casa, né? Para não me ter riscos aí em relação a isso. Mas vou ter que viajar para trabalhar, mas vou com todos os cuidados, né, necessários, tá? Façam a mesma coisa aí, porque eu quero ver todo mundo com saúde aqui na semana que vem. E teve alguém que falou, foi a Ana, que estava com o irmão internado. Ana, saúde para sua família, tá? Vou orar aqui pela recuperação dele, fique tudo bem, tá? E semana que vem você vai me dizer que ele já está em casa, se Deus quiser. Então, ó, meninas, um beijo para todas vocês. Obrigada, professor lindo, maravilhoso. Vocês que estão, minhas lindas. Semana que vem a gente se encontra.
Tchau, Obrigado, tchau. Boa gente. viagem. Beijo, obrigado. Tchau, tchau.